Olá, alunos do curso de Licenciatura em Química EAD. Sejam muito bem-vindos a mais um semestre. Estamos iniciando hoje o semestre de 2016-2 na disciplina de Química Analítica 2. Como vocês já devem ter visto no meu vídeo de apresentação, nesse semestre nós trabalharemos basicamente com a Química Analítica Quantitativa. E hoje, para iniciar o nosso curso, nós falaremos um pouquinho sobre os princípios básicos da Química Analítica Quantitativa, tá ok? Que corresponde ao módulo 1 do nosso curso. Bem, para vocês, o que é a Química Analítica? A gente já teve uma noção inicial no curso anterior, mas quando vocês imaginam a Química Analítica, qualquer uma dessas palavras pode representar bem o significado dela. Dados, laboratório, gráficos, volume, método e por aí vai. Mas mais precisamente, a química analítica ela pode ser definida como a aplicação de um processo ou de uma série de processos para identificar ou quantificar uma substância, ou componentes de uma solução ou mistura, ou ainda para determinar estrutura de compostos químicos. No semestre passado, nós trabalhamos bem a questão da identificação, porque nós trabalhamos com a química analítica qualitativa, representada aqui por essa série de tubos de ensaio, que representam a identificação de cátions. No comparativo entre a química analítica qualitativa e a química analítica quantitativa, aqui representada por uma bureta, e vocês vão entender logo mais por quê, nós temos que a química analítica qualitativa ela está preocupada em responder o que está presente. Ou seja, ela está preocupada em identificar o constituinte na minha amostra. E com isso, nós temos então a química analítica qualitativa. Já a química analítica quantitativa, ela está preocupada com quanto está presente na minha amostra. Quanto do meu analito de interesse está presente. Ou seja, ela está preocupada com a quantificação desse analito. A representação clássica aqui da química analítica divide ela em qualitativa, onde nós temos uma química que revela a identidade dos elementos e compostos de uma amostra, representada basicamente aqui pela marcha analítica, que é a marcha que vocês viram para identificar cátions e ânions. Por outro lado, a química analítica quantitativa, ela está preocupada em identificar a quantidade de cada substância presente na amostra e pode ser muito bem representada aqui dentro da análise química clássica pela gravimetria e volumetria. Uma terceira vertente é a análise instrumental, que foge à química analítica clássica e que emprega equipamentos com alta tecnologia para identificação e quantificação. Então, ela é um mix da quali e da quantitativa, mas empregando equipamentos mais sofisticados para a determinação. Importante no início desse curso é nós nos preocuparmos basicamente com as etapas envolvidas na análise química. E antes de qualquer análise química, seja ela qualitativa ou quantitativa, é importante que nós façamos uma amostragem do nosso elemento de interesse, né? Dentro dessa amostragem, que nada mais é do que um processo de seleção de uma amostra representativa do produto como um todo, nós temos que ele depende do tamanho e da natureza física da amostra. Como exemplo, nós temos aqui um caminhão carregado com cana-de-açúcar, típico aí do município de Itapemirim, onde nós temos uma usina açucareira. E todos vocês sabem que a cana-de-açúcar ela tem um teor de sacarose que depende de vários fatores. Temperatura, estação do ano e por aí vai. Nessa usina de processamento de cana para obtenção de açúcar e também álcool, o teor de açúcar presente na cana vai ser muito representativo, que quanto maior o teor de açúcar, maior a quantidade de produto final. No entanto, a cana-de-açúcar ela não é uma amostra homogênea. Essas usinas elas recebem cana-de-açúcar de diversos produtores. Então eu posso ter uma cana mais rica em açúcar e uma cana menos rica em açúcar. Numa mesma lavoura eu posso ter
canas com diferentes características. Por isso que ao chegar na usina açucareira, o caminhão de cana-de-açúcar, ele passa por um processo de amostragem. É um processo de amostragem automático, né? A gente tem aqui um braço mecânico que faz inserções no caminhão para retirar amostras dessa cana-de-açúcar. Aqui é representado como é que é feito o cálculo estatístico de em que posições são retiradas essa cana-de-açúcar. Mas tudo isso é só para mostrar para vocês que uma amostra dessa só vai ser, a análise, no caso aqui do teor de sacarose, só vai ser representativo do todo se nós fizermos antes uma amostragem. Uma outra etapa muito importante dentro da análise química é o preparo da amostra. Ele é um processo preliminar no qual uma amostra representativa é convertida em uma forma apropriada para análise química. Como exemplo, nós temos a redução de tamanho ou de partículas, representada aqui pelo cadinho e o pistilo, né? A mistura para homogeneização, onde nós temos um becker com 3 fases distintas, uma fase aqui sólida, provavelmente areia, uma fase e 2 fases líquidas, sendo uma provavelmente com água e uma com algum tipo de óleo. É um sistema trifásico, mas ele, para ter uma representatividade do meu analito de interesse, eu tenho que promover uma mistura e homogeneização antes de fazer a coleta da amostra. E também temos aqui dentro da etapa de preparo de amostra a etapa de secagem, que também é muito importante. Na sequência, nós temos aqui a dissolução da amostra, que é um processo que pode ser realizado por aquecimento, ignição, fusão, uso de solvente, diluição, que é o mais conhecido. Como exemplo, nós temos aqui o aquecimento, representado aqui por um banho-maria, a fusão, que pode ser representada aqui por um bico de Bunsen, e a diluição, representada aqui por 4 beckers consecutivos, com concentrações distintas do meu analito de interesse dissolvidos em água. É muito importante, no caso da diluição, ser realizada essa diluição, porque em alguns casos você não pode trabalhar com uma amostra muito concentrada. Trabalhar com amostras muito concentradas significa gastar mais reagente. Então você pode fazer uma diluição, realizar a quantificação desse analito de interesse e, a partir do fator de diluição, calcular a concentração do meu analito de interesse originalmente presente na amostra. Uma outra etapa também muito importante dentro da análise química é a remoção de interferentes. Esse processo ele visa a eliminação de substâncias que estão presentes na amostra e que possam interferir na medida. Como exemplo, nós temos aqui de processos de remoção de interferentes a filtração, é um dos mais simples, a extração por solvente, muito utilizada também na química orgânica, a separação cromatográfica e a digestão. Digestão, que também é conhecida como abertura de amostra, que visa basicamente eliminar a matéria orgânica ou mineralizar a minha amostra de interesse. Após a remoção de interferentes, temos medidas e controle de fatores instrumentais, como uma etapa também muito importante dentro da análise química. Ela permite processos de padronização, calibração, otimização, medida da resposta, como absorbância, sinal de emissão, potência e corrente. Como exemplos aqui, nós temos a utilização de parâmetros da minha análise de interesse, da minha técnica de interesse, e a obtenção do meu sinal analítico, que é a resposta que corresponde ao analito de interesse. Temos também aqui a etapa de resultado, que são todos os cálculos envolvidos nos resultados analíticos e toda a avaliação estatística, que é muito importante para o tratamento de dados experimentais. Nós veremos isso a fundo na próxima aula. E, por fim, nós temos a apresentação de resultados, que pode ser feita de diversas formas. Nas formas impressas, nas formas de laudos, relatórios, prognósticos, formas gráficas, arquivos de dados, dentre outros. O mais conhecido aqui por vocês, na química analítica, quantitativa e qualitativa, são os relatórios, né, que vocês confeccionam nas aulas experimentais. Após, então, cumprir todas essas etapas preliminares da análise química, o analista ele deve ser capaz de selecionar uma dentre as várias possibilidades de análise,
de uma determinada amostra. O analista ele deve conhecer todos os detalhes práticos das diversas técnicas e seus princípios teóricos. Isso para ele poder discernir entre uma técnica e outra, a que consiga extrair a melhor informação da minha amostra. Ele deve, portanto, estar familiarizado também com as condições nas quais o método é mais confiável, tá ok? Porque determinado método, em uma condição não adequada, não vai extrair a melhor resposta do meu sistema. Ele deve também conhecer os possíveis interferentes, por isso que a etapa de eliminação de interferentes é muito importante. Esses interferentes eles podem atrapalhar a minha medida, porque, entre outras coisas, eles podem formar reações paralelas ou podem interferir no meu sinal analítico. E saber resolver quaisquer problemas que eventualmente ocorram durante a minha medida. Por fim, o analista ele deve estar também preocupado com a acurácia, precisão, tempo de análise e custo. O custo é um fator que é, por vezes, esquecido por cientistas, mas ele é muito importante, porque não adianta você ter a técnica melhor do mundo para determinar o seu análise de interesse, mas que é inviabilizada por causa de um custo muito elevado. Tá, ok? Então a indústria muitas vezes utiliza as técnicas que não são tão eficientes, tão precisas ou com acurácia tão elevada, mas que tem um custo menor e que atendem à necessidade daquela empresa, por exemplo, empresa ou indústria. A seleção do método ela vai depender de diversos fatores que podem ser levados em conta. Dentre eles, podemos destacar o nível de exatidão requerido, que cai um pouco no que eu acabei de falar para vocês. Não adianta você querer matar uma formiga com uma bazuca. Essa é a analogia que eu gosto de utilizar. Se você quer determinar o teor de um determinado contaminante presente, por exemplo, no sal de cozinha, você não precisa de equipamentos que atinjam limites de detecção muito baixos. Porque provavelmente a legislação que atende aquele sal de cozinha não vai exigir nada em torno de ppb ou ppt. Por outro lado, se você for analisar um constituinte no soro fisiológico, é importante que você trabalhe com limites de detecções mais baixos, porque ele é um constituinte, ele é uma substância que vai ser inserida no corpo humano e qualquer traço, por exemplo, de um metal pesado, pode representar a morte do paciente. Então, esse nível de exatidão requerido está relacionado também à necessidade da análise, tá ok? O número de amostra também é outro fator importantíssimo. Vou voltar ao caso da indústria. Muitas vezes você tem que fazer análise de rotina que são realizadas de forma em grande quantidade. É preciso você fazer 100 amostras, 200 amostras e trabalhar com métodos muito laboriosos talvez não seja viável na indústria, tá ok? E também aqui um fator muito importante é a complexidade da amostra. Quanto mais complexa a amostra, maior a quantidade de interferentes, mais refinada deve ser a técnica que você vai empregar. De acordo com os dados gerados, a análise química pode então ser classificada em 4 tipos. Primeiro, em análise aproximada, que é aquela que determina a quantidade de cada elemento de uma amostra, mas não os componentes presentes, tá ok? Ela é uma análise mais superficial. Análise parcial, que determina apenas alguns constituintes da amostra, é a mais comum, porque geralmente você não quer determinar todos os constituintes, você quer determinar só um analito ou outro de interesse dentro daquela amostra, tá ok? Análise de traços, que é muito comum na química analítica quantitativa, que é um tipo de análise parcial também, ela é parcial, mas que determina constituintes presentes em quantidades muito pequenas. E entendo muito pequenas como valores inferiores a 100 ppm, ou seja, 100 microgramas por grama, tá ok? ppm que é a representação de parte por milhão. Voltando aqui, temos por fim a análise completa, que determina a proporção de cada componente na amostra, que é uma análise mais precisa, mais
completa que pode ser obtida, por exemplo, uma absorção atômica. Nesse curso, nós nos focaremos basicamente nos métodos analíticos quantitativos. Calculamos o resultado de análise quantitativa típica a partir de duas medidas, ou da massa ou do volume de uma amostra que está sendo analisada, ou da medida de alguma grandeza proporcional à quantidade do meu analito de interesse, que pode ser novamente a massa, o volume, a intensidade de luz, carga elétrica, entre outras propriedades, ok? Geralmente, essa segunda medida completa a análise e classificamos os métodos analíticos de acordo com a natureza dessa medida final. Geralmente, essas medidas, massa, volume, intensidade de luz, carga elétrica, são proporcionais a alguma característica do meu analito, o que gera o termo sinal analítico. Deste modo, nós temos, dentro da química analítica quantitativa, dos métodos analíticos quantitativos, nós podemos destacar os métodos gravimétricos, que determinam a massa, e aí o termo gravimetria, que vem de gravidade, né, ou ação da massa, do peso do analito, ou de algum composto quimicamente a ele relacionado. Temos também os métodos volumétricos, que medem o volume, ou seja, o sinal analítico é o volume da solução, contendo um reagente em quantidade suficiente para reagir com todo o analito de interesse. Temos também métodos eletroanalíticos, que envolvem a medida de alguma propriedade elétrica, e aí nós temos potencial, corrente, resistência, quantidade de carga elétrica, entre outros. Os métodos espectroscópicos, que se baseiam na interação entre a radiação eletromagnética e os átomos ou moléculas do meu analito, ou ainda a produção de uma radiação pelo analito, e o grupo de métodos variáveis, incluindo a medida de grandezas como razão, carga, massa, de moléculas por espectrometria de massa, velocidade de decaimento radioativo, calor de reação, condutividade térmica, entre outros. Aqui na Química Analítica 2, nós trabalharemos com duas técnicas clássicas, que são a gravimetria, ou análise gravimétrica, e a volumetria. Com relação à gravimetria, ela é uma técnica que se baseia na reação de precipitação. Então, o nosso analito de interesse, ele tem basicamente que ser precipitado. Na minha reação, ele tem que sofrer uma reação de precipitação, para que eu possa separá-lo do restante da solução. E a partir da separação desse analito de interesse, e essa separação pode ser feita por filtração, eu posso então secá-lo, né, para eliminar ainda mais a minha solução mãe aqui, que não interessa no momento, e pesá-lo, né? A partir então da determinação do peso ou da massa e de uma relação direta ou estequiométrica dessa massa com a minha solução ou amostra inicial, eu posso ter a quantidade desse analito de interesse na minha amostra. A outra técnica que nós trabalharemos bastante aqui na química analítica quantitativa é a volumetria, que se baseia no uso dessa vidraria aqui, que vocês se familiarizarão bastante nesse curso, que é a bureta. Na volumetria, nós trabalhamos basicamente com uma bureta, um Erlenmeyer e um suporte universal. Na bureta, nós adicionamos uma solução padrão, que é conhecida como titulante, e a minha amostra, que contém o analito de interesse, é chamada de titulado. Essas análises volumétricas são análises por via úmida, tá ok? Então, 99% delas ocorrem em meio aquoso. Elas têm baixa sensibilidade e seletividade, de forma alguma pode ser comparadas às técnicas por análise instrumental. Elas têm uma sensibilidade limitada e essa sensibilidade está limitada porque o meu sinal analítico aqui é o volume, e o volume vai depender aqui da escala da minha bureta. Geralmente a sensibilidade dessa bureta é de 0,1 ml. Então, se eu precisar determinar um analito com uma precisão inferior a 0,1 ml, é inviável para uma técnica como essa. Mas para várias outras aplicações, essa sensibilidade relativa aqui da análise volumétrica é suficiente. Como eu mencionei anteriormente, nós precisamos de um titulante e um titulado. É uma das técnicas mais simples, práticas e baratas. Ela pode ocorrer por titulação direta, quando o meu titulante, que contém a solução padrão, ele reage diretamente com o meu analito de interesse.
E dentro dela nós vamos ver que a reação é dita como finalizada como nós atingimos o ponto de equivalência ou ponto final. A distinção aqui é que no ponto de equivalência é um ponto teórico, calculado teoricamente, e o ponto final é um ponto mais real, né? Um ponto experimental. Na volumetria, nós trabalharemos com a visualização da reação, do final da reação por uma variação de cor, por uma formação de precipitado, mas por fenômenos que são palpáveis, a partir do uso de indicadores, tá ok? E dentre as outras técnicas, dentre as várias técnicas volumétricas que nós vamos ver, nós teremos a titulação direta e a retrotitulação. Eu quis aqui apenas trazer alguns termos que são muito comuns dentro da volumetria, porque nós trabalharemos bastante a análise volumétrica nesse curso, tá ok? Basicamente, nós trabalharemos com análise gravimétrica e análise volumétrica. Por fim, nós temos um efeito aqui que é um dos causadores de erro na análise volumétrica, é a paralaxe, e que será muito trabalhada aqui na próxima aula. Como atividade de nível 1, nós temos então o questionário online atividade 1, que está disponível na plataforma. Nele a gente solicita que vocês sugiram uma análise química completa de um componente específico em uma amostra nativa e apresentem detalhadamente todas as etapas envolvidas nesse processo. Por exemplo, se vocês querem determinar o teor de ferro no caju, vocês vão descrever para mim todas as etapas, dentre aquelas que foram apresentadas para vocês, que devem ser realizadas para que eu possa determinar o teor de ferro no caju. Por exemplo, eu vou colher esse caju num determinado local. Como será a minha amostragem? Qual o preparo que essa amostra deve ser feita? Como eu vou disponibilizar essa amostra? Eu tenho que macerar a minha amostra, eu tenho que fazer o suco do caju para poder ter ele meio aquoso, enfim, vocês têm que me descrever detalhadamente todas as etapas envolvidas na determinação de um analítico de interesse em uma amostra nativa. Okay? Tenho total liberdade aí para escolher qualquer amostra, pode ser a própria açúcar na cana-de-açúcar, o teor de sódio no sal de cozinha, o teor de ferro no leite, entre outros, tá ok? E essa atividade, ela deverá ser entregue, deverá ser realizada até as 23 horas e 55 minutos do dia 23/8. Lembrando a vocês, eu já comentei no vídeo de apresentação, mas é sempre bom lembrar que a postagem de atividade nível 3 e a realização de atividade nível 1, que são questionários online, elas serão encerradas agora nas terças-feiras, tá ok? Foi uma solicitação dos alunos que eu estou atendendo agora nesse semestre. Para a próxima aula, então, nós entraremos no módulo 2, onde falaremos sobre erro e tratamento dos dados analíticos, parte 1, e falaremos especificamente dos algoritmos significativos, erros de uma medida, exatidão e precisão, tá ok? Desejo então um ótimo curso a todos e espero contar com todos na próxima semana. Até mais!